Olá, boa noite a todos vocês. Eu acho que o Reinaldo já me julgou aqui para iniciar, né, Reinaldo? Então vamos lá. Eu só peço que vocês aí vão dando o feedback se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se a imagem também está boa. Se precisar, a gente faz aqui alguns ajustes, né, para a gente não ter nenhum tipo de dificuldades e nenhum problema, ok? Bom, então eu acho que está. Obrigado, Andréia. Obrigado. A Andréia falou aqui que está tudo bom, tudo perfeito, som e imagem. Deixa eu só centralizar um pouquinho melhor aqui para poder facilitar a visualização de vocês. Bom, a gente ainda está meio, né, essas questões aí relativas a essa modernidade, nós estamos tentando aprender, né, tentando assimilar um pouquinho. Deixa eu só encaixar aqui que soltou. Isso. E a gente está tentando se adequar a esta modernidade. Então, eu espero que eu consiga, pelo menos, acompanhar esse ritmo da própria tecnologia, como a gente, eu gosto de brincar, né? Eu sou meio que analfabeto digital, então tem algumas coisas que é um pouquinho mais difíceis e mais complicadas para nós. Mas eu acho que aí eu vou dando uma olhada, qualquer coisa vocês vão informando que eu vou identificando aqui. Bom, gente, assim como acontece normalmente, nós precisamos fazer a nossa prece para invocarmos as bênçãos e a proteção do nosso mestre amado e querido Jesus, da própria espiritualidade. Para nós, que estaremos aqui tentando conduzi-los a uma reflexão, e também para todos vocês, para que vocês possam também, com muita tranquilidade, com muita energia e principalmente com uma empatia, conseguir identificar essa proposta, né, desses estudos ou dessa reflexão dessa noite. Então, gostaria de convidar a todos para que elevem os seus pensamentos nesse instante ao nosso mestre amado e querido Jesus. Tentem visualizar a sua figura e, principalmente, tentem se enxergar sendo acolhidos e abraçados, envolvidos neste seu amor, nesta sua vibração, nesta sua energia. Tanto nós encarnados quanto os desencarnados que também estão conosco. E que ele possa, nesses instantes, encontrar no nosso coração um espaço, encontrar acesso, que nós estejamos efetivamente conectados a ele, para que, a cada dia, nos convençamos mais das verdades que ele nos trouxe, dos seus ensinamentos, do caminho que ele trilhou, que ele traçou, que ele aplanou para que nós pudéssemos chegar até o Pai. Muita paz a todos nesta sala, nesta reunião, e a todos aqueles que, no momento posterior, forem também assistir e acompanhar esta reflexão. Que assim seja. Bom, gente, nós estamos, então, aqui seguindo essa programação do próprio Grupo Espírita Missionários da Luz de Pirassununga para eles chamam de palestra, mas a gente prefere chamar de uma noite de reflexão, uma noite de lembranças, sobretudo daqueles conhecimentos, daqueles conceitos que nós já sabemos e que eu tenho certeza que a maioria de vocês
já ouviram e já estudaram, independentemente da religião que cada um professa. Nós sabemos o quanto, neste período, esses estudos, essas lives, estão atingindo uma gama maior de pessoas e está aproximando as pessoas e as próprias religiões. Porque o objetivo, com certeza, de todas elas é exatamente nos conduzir, como um filho pródigo, ao próprio Pai. Muitos de nós nos desgarramos de toda esta, né, de todo este rebanho, ou pelo menos boa parte de nós conseguimos desgarrar desta e sair de fora dessa trilha, deste caminho que nos leva direto ao Pai. Então, independentemente de religião, sejam todos bem-vindos e que nós possamos fazer uma reflexão e nós vamos tentar fazer uma reflexão de uma forma assim um pouco profunda, não sei, talvez um pouco diferente daquela que vocês estão acostumados, mas tentando levar até vocês a interpretação que nós conseguimos extrair quando nós analisamos determinados estudos, determinados ensinos, sobretudo evangélicos. Particularmente, nós gostamos de sempre identificar o próprio evangelista responsável pela transcrição daquele texto. Nós sabemos que Jesus não deixou absolutamente nada escrito. Foram seus biógrafos, sobretudo, e de modo muito especial, Mateus, Marcos, Lucas e João, quem nos trouxeram essas informações e esses conhecimentos. E a gente sabe que cada um deles possui uma visão diferente daquilo que dos outros. Nós temos, inclusive, os evangelhos sinóticos, que são aqueles três principais, Mateus, Marcos e Lucas, e nós temos o evangelho de João, que tem toda uma peculiaridade, a gente não vai entrar em detalhe aqui agora. Mas, nesse contexto, ou a parábola do filho pródigo, ela é trazida apenas e tão somente pelo evangelista Lucas. Nós vamos inclusive detectar o contexto onde Lucas nos apresenta e onde ele nos traz esta parábola. Lá no seu capítulo 15, nós vamos identificar um momento em que Jesus estava ali conversando com as pessoas e, em especial, escribas e fariseus questionavam, mas espera aí, por que Jesus senta? Por que Jesus come com publicanos e come com pecadores? Isso intrigava muito a eles. E Jesus, conseguindo exatamente extrair do seu próprio pensamento exatamente aquela indagação, ele, no Evangelho de Lucas, ele vai trazer para nós 3 parábolas. Aí Lucas vai contar para nós sobre a parábola da ovelha perdida, e aí, nesse ponto da parábola da ovelha perdida, essa também é repetida pelo evangelista Mateus. Tá? Então, Mateus traz no seu evangelho apenas e tão somente esta parábola da ovelha perdida, tá? Que está lá em Mateus capítulo 18, versículos de 12 a 14. Então, Lucas vai trazer, nesse capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas as 3 parábolas, elas estão envolvidas no mesmo contexto. Tá? Então, essa parábola do filho pródigo, com certeza, é uma das mais conhecidas do Evangelho. Tem, inclusive, alguns intérpretes, alguns escritores, que eles chegam a dizer que a parábola do filho pródigo, ela é um evangelho dentro do próprio evangelho. Um evangelho dentro do outro, exatamente pela complexidade, pela quantidade de informações que ela nos traz. Então, de novo, o contexto da parábola do filho pródigo está no capítulo 15 do evangelista Lucas, onde ele traz juntamente a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Bom, então vamos aos pontos que nós podemos reputar como principais nessa parábola do filho pródigo. De antemão, vou comentar aos senhores, porque o nosso tempo não é um tempo muito longo, tá? Ele é um tempo curto, e
a gente vai tentar trazer aqui algumas informações, alguns esclarecimentos, e eu tenho certeza que nós não vamos atingir a profundidade de todas as informações que nós gostaríamos de trazer para vocês. Mas eu espero que vocês consigam, com essa análise, e a gente vai tentar ver partes por partes, que vocês consigam aprofundar nas suas reflexões e, sobretudo, se identificar nesta parábola, ok? Então, quais são os pontos que a gente poderia reputar como pontos importantes ou interessantes? Eu gosto sempre de fazer, e ao vivo a gente até faz uma brincadeira mais ou menos assim, que a gente deveria se colocar dentro da parábola e, muitas das vezes, se colocar de acordo com não somente os personagens, mas de acordo, inclusive, com as situações e com as coisas que estão ali contidas. Nessa parábola do filho pródigo, nós poderíamos, por exemplo, nos colocarmos como o pai. Se eu fosse o pai, será que eu teria um comportamento idêntico ao pai da parábola? Ou se eu fosse o filho, qual desses filhos eu seria? E se eu fosse o filho pródigo, qual é o comportamento que eu teria? Se eu fosse o filho mais velho, eu teria um comportamento idêntico ou eu teria um comportamento diferente? Se eu fosse o servo, o que seria, o que representaria o servo nesta parábola? Também tem as posturas daquele povo. Nós sabemos que grandes palestrantes, posso dizer aí, o próprio Arthur Valadares, o Haroldo, ele fala muito nisso. Nós temos que, para entender e interpretar de forma correta e adequada as parábolas e os ensinamentos do Cristo, nós temos que também nos transportarmos àquela época. Nós temos que nos transportarmos à Palestina, sobretudo para identificarmos os costumes daquela época. Por quê? Porque Jesus utilizou-se de todos os recursos que ele tinha para mostrar ao povo aquilo que ele precisava naquele momento. Só que é lógico que esta pedagogia, podemos assim dizer, do próprio Cristo, não deixaria um conhecimento e um ensinamento apenas e tão somente para uma época, mas ele precisaria perdurar por toda a humanidade. Não sem razão que Honório de Abreu, por exemplo, ele disse que quando retornou ao plano espiritual, ele se deparou com um grupo que estudava o Evangelho há 50 anos. Da mesma forma, nós temos Emmanuel, que, quando também questionado, ele disse que, quando ele tem a oportunidade de acompanhar os estudos do Evangelho nas regiões superiores, ele se sente um crocodilo. Veja, Emmanuel se sentir um crocodilo estudando o Evangelho, e olha que foi um dos autores que mais interpreta de uma forma fantástica o Evangelho. Então, nós precisamos voltar àquela época e identificar. Então, determinadas posturas, a gente precisa ver, será que são as mesmas que nós temos hoje, que nós adotamos hoje? Alguns deveres, costumes, a questão dos próprios animais. Temos aqui os porcos, nós temos o bezerro, e quando estivermos até comentando isso, eu vou trazer até uma questão interessante que Carlos Torres Pastorino cita no seu livro Sabedoria do Evangelho, sobre essa questão do bezerro. E, claro, isso tem influência na interpretação das passagens evangélicas. Então, vamos lá. A parábola, eu não vou aqui ler, até mesmo porque é uma das parábolas mais longas. Eu vou apenas comentar, repito, por conta, inclusive, do próprio tempo, para a gente tentar falar de tudo. Primeiramente, vai dizer o evangelista que tinha 2 filhos. Veja que interessante. Eram 2 filhos. Poderia ser mais? Poderia. Mas ele fez referência justamente a 2. Por quê? Porque no contexto daquele povo, sobretudo naquele momento em que Jesus estava, nós vimos uma divisão muito clássica dos judeus, dos hebreus, daqueles que se consideravam o povo escolhido, e dos gentios, daqueles que não faziam parte deste povo escolhido. Então, Jesus, com certeza, quis, nesta oportunidade, identificar 2 parcelas da humanidade, daqueles que se entendiam, se achavam os escolhidos, que com certeza excluíam os demais. Por que será que eles questionavam justamente esse comportamento de Jesus? E não foi só nesse momento, em diversas outras passagens. Publicanos e pecadores.
porventura, não fazem parte da raça humana? Então, a parábola já começa nesse contexto, onde nós também devemos começar a analisar. Naquela época, tinha 2 filhos. E hoje? Se eu fosse fazer essa análise, se eu fosse contar uma parábola, será que eu utilizaria a mesma expressão? Então, Jesus estava num contexto, no meio de uma sociedade. Nós estamos num outro contexto, numa outra sociedade. Provavelmente, hoje, o pai teria mais filhos. Por quê? Porque nós identificamos mais diferenças na nossa sociedade atual e diferenças essas que vão ser consideradas importantes, sobretudo do ponto de vista ideológico. Por quê? Porque essas ideologias, infelizmente, ainda nos separam. E, de repente, vai dizer que o mais novo deles, olha onde o evangelista foi, tinha 2 filhos e o mais novo dele. Por que ele quis dizer o mais novo? Por que não foi o mais velho? Será que Jesus quis mostrar para nós alguma coisa quando ele se referiu ao filho mais novo, que o filho mais novo é que foi justamente em busca de alguma coisa? Claro que para aquelas pessoas, para aquele povo e para aqueles, sobretudo que Jesus ou a quem Jesus se dirigia, eles se consideravam, é claro, os primogênitos. Eles se consideravam os preferidos. Provavelmente Jesus utilizou o filho pródigo exatamente como sendo o mais novo, aquele que chegou depois, aquele que teve acesso às revelações apenas depois. Por quê? Porque o mais velho teve acesso antes. Aquele povo, sobretudo que é considerado o povo escolhido, tiveram sim a oportunidade do conhecimento de um Deus único antes desses outros considerados gentios, desses outros considerados à margem da própria sociedade. Então, olha a perspicácia do próprio mestre quando vai contar a parábola e o evangelista que consegue reproduzir e trazer para nós. E é claro que a gente não vai fazer essa associação com o hoje, exatamente para não também nos delongarmos por demais. Mas só para nós analisarmos, porque Jesus foi direto ao ponto, o mais novo, o mais velho, o primogênito, aquele que recebeu primeiramente os ensinamentos, com certeza seriam considerados os escribas e fariseus, que nós já podemos, de uma certa forma, como muitos deixam para concluir no final, mas eu posso trazer isso aqui já de plano para os senhores. Inclusive, algumas traduções. O próprio Haroldo, ele, na sua tradução, ele não coloca a parábola do filho pródigo, ele coloca a parábola dos 2 filhos, né? Por algumas razões. A gente não vai adentrar também a esse mérito. Mas o que o filho mais novo, que nós sabemos, ele tinha uma característica diferente do outro, mas o que ele foi pedir para o pai? Ele disse: pai, dá-me a porção que me cabe na herança. Eu não vou aqui, de novo, me apegar à questão de traduções, tá? É só para a gente fazer o estudo de uma forma um pouco mais rápida. Gente, aqui tem um detalhe também muito interessante. Primeiro, por quê? Porque vejam o que o filho mais novo propôs. O filho mais novo chegou e propôs para que o pai lhe desse parte da herança. Gente, naquela época, assim como hoje, não existe, as legislações não contemplam esta possibilidade de se pedir herança de pais vivos. Não existe. Tá? Naquela época, então, menos ainda. Por quê? Porque nós tínhamos um 4º mandamento. Vocês lembram do 4º mandamento? Nós tínhamos os 3 primeiros mandamentos da lei mosaica que diziam respeito exclusivamente ao nosso relacionamento com Deus. O próximo, depois, diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos pais. E a partir do momento que você pede ao pai a herança, você está simplesmente querendo o quê? Matar
o pai. Herança existe de pessoa morta. Então, o filho estava provavelmente querendo acelerar, ou ele estava torcendo para a morte do pai, quando ele faz um pedido dessa natureza, desrespeitando completamente todos os costumes daquela época. E não só os costumes, ele estava também desrespeitando a própria autoridade do pai. Nós estávamos numa sociedade patriarcal, onde o ancião, ele tinha toda a autoridade e o respeito, ele mandava, se podemos usar essa expressão, ele mandava literalmente em tudo e em todos. Então, o filho, ele extrapolou todas as regras daquele povo, dos costumes daquele povo, daquela tradição. E a partir do momento que ele pega e faz isso, ele também desrespeita, pela simples palavra e pelo simples pedido, desrespeita essa autoridade. E para vocês terem uma ideia desse quarto mandamento, da importância e de como eles tratam essas questões relativas ao pai, o quarto mandamento, honrai pai e mãe, gente, ele é o único que vem acompanhado de uma recompensa. Vocês sabiam disso? Pois é. O único mandamento da lei mosaica que vem acompanhado de uma recompensa é justamente esse mandamento. Só para vocês terem uma ideia, a lei mosaica, ela possui mais ou menos cerca de 613 preceitos. Esses preceitos, é claro, eles são interpretados pelos Talmudes, e mais algumas outras obras que os doutores da lei usam para interpretar esses preceitos mosaicos. Esse do honrai pai e mãe, ele tem tantas interpretações ou tanta extensão que ele vai, inclusive, além da própria figura paterna. Ele se estende, inclusive, ao sogro, à sogra. E a questão é tão relevante para eles que, se o filho está, por exemplo, sentado e o pai chega em qualquer lugar, o filho, na mesma hora, levanta. E ele não pode sentar enquanto o pai não determina e não fala, pode sentar. Só para vocês terem uma ideia, terem uma noção de como era, naquela época, esta sociedade em que Jesus estava exatamente ali falando. Então, veja, o filho extrapola todos esses princípios e desrespeita este mandamento do honrar pai e mãe. E vocês querem saber? Eu fico até preocupado aqui, porque eu sei que o tempo nosso é muito curto, tá? Mas, se de tudo não der tempo, em outra oportunidade a gente retoma para darmos a sequência. Mas tem um pastor, Paulo Seabra, ele faz uma palestra até interessante, onde ele cita também uma oradora judia, que ela coloca os 5 princípios da prosperidade judaica. Porque a gente sabe que o povo judeu, eles são prósperos. Podemos, inclusive, encontrar entre as pessoas mais ricas do mundo. Mas eles têm alguns preceitos. E existem 5 princípios que eles colocam lá da prosperidade judaica, que são todos retirados desses preceitos de Moisés. E praticamente 3 deles, eles estão relacionados com os conselhos que nós devemos pedir às pessoas mais velhas, em especial o pai, a mãe. Então, se um filho deseja fazer alguma coisa, ele tem que ir lá e pedir ao pai: pai, será que dá certo? Posso fazer isso? Isso são princípios que, se eles respeitarem, eles terão uma chance enorme de prosperarem na sua vida. Tá? Então, não vamos continuar aqui, não, senão a gente acaba perdendo depois o final. O filho chega, então, e pede para o pai. O filho mais novo, para vocês terem uma ideia, naquela tradição, ele não tinha direito à metade da herança. Ele não tinha direito a uma metade e o filho primogênito a outra metade. Para eles, o filho novo só tinha direito a 1/3. O primogênito, ele tinha direito a 2/3 da herança. Mas questões assim de só menos importância, só para vocês saberem como funciona. Depois que o filho recebeu, ele foi lá, vendeu a parte das terras, a terra que era algo muito importante também para aquele povo, tá? Basta vocês lembrarem da caminhada, da trajetória de Moisés rumo à terra prometida. Então, a terra para eles tinha também um significado muito interessante. Bom,
O filho pega dali, exatamente por ele ter agido daquela forma, ele desrespeitou não somente o pai, mas ele também foi contra o próprio irmão, e é claro, gente, contra a aldeia onde ele estava, porque aquilo com certeza seria uma humilhação para ele. A aldeia ia o expulsá-lo de qualquer forma. Então, o que ele fez? Quando ele pediu, ele obteve, ele já saiu, e o próprio autor fala, ele ausentou-se do país e foi para um lugar distante. Por quê? Porque, como sendo excluído dessa sociedade, depois de toda a humilhação, ele não ficaria ali, com certeza. E ele saiu. Saiu justamente desta terra prometida. E em outros lugares foi. Foi fazer o quê? Foi gastar tudo. O que seria este gastar tudo? Ele dissipou todos os bens que ele possuía. Ele dissipou, ele acabou com aquela fortuna. Tudo bem, o evangelista não fala para nós quanto ele teria ficado, qual é a sua parte na herança, sobretudo em questões financeiras, monetárias. Não, mas ele falou que ele gastou absolutamente tudo. E ele nem entra no mérito com o que ele foi gasto. Quem vai falar daquilo que ele foi gasto é o irmão mais velho lá no final da parábola. Mas ele foi e desperdiçou todos aqueles bens que o pai, sem contestar, sem recriminá-lo, o concedeu. Olha a figura do pai. Veja a figura do irmão mais novo, que é justamente onde nós estamos. E ele teria gasto tudo com prazeres mundanos. Mais adiante, se der tempo, a gente vai comentar sobre essa questão dos prazeres mundanos e, em especial, aquilo que nós, infelizmente, gastamos. Como nós gastamos as preciosidades que Deus nos concedeu. Aquela parte da herança que nós pedimos e que nós recebemos quando aqui reencarnamos, neste país distante, como é que nós utilizamos esses tesouros? Gastamos, dissipamos? Mas vamos seguir. Depois que ele gastou, que ele dissipou todos os bens e que ele não tinha mais absolutamente nada, a fome, ou o autor fala, uma fome severa naquela região, assolou a todos. Fome. O que seria fome? A fome, gente, é aquilo que nós podemos chamar de o início do despertar. A gente ouve muito essa frase no Espiritismo que, se não for pelo amor, vai pela dor. Sim. A fome podemos tranquilamente considerar como o início do despertar. Quando a fome bate e você não tem o que comer, aí você tem que começar a correr atrás e pedir ajuda. E foi justamente o que aconteceu. É por isso que quando vocês forem ler e interpretar a leitura sobre a paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, e a primeira frase que o Espírito Amigo, que nós sabemos se tratar de Joana de Anjos, começa, é justamente que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Veja, a fome começou o seu processo de despertamento através do sofrimento daquele jovem moço. E ele pediu aos cidadãos um emprego, ou seja, ele foi começar a correr atrás. Eu não posso perecer, eu não posso morrer. A fome está assolando, eu não tenho mais nada. E provavelmente não era, porque o autor não fala como é que eram os costumes, se ele trabalhava e o que ele sabia fazer. Mas ele pegou, pediu ajuda e conseguiu um emprego. Conseguiu um emprego de quê? Conseguiu um emprego para tratar porcos. Gente, com certeza, é uma das funções mais humilhantes para aquele povo, naquela época e, inclusive, hoje. Por quê? Porque o porco é considerado para eles um animal imundo. Veja, você cuidar da pior espécie, você vai cuidar de porcos. Essa espécie, inclusive, você teria até que ficar longe dela para você se purificar. Não, e o único emprego que ele arrumou, e veja como que Jesus foi fantástico.
Ele vai levando e colocando o jovem no fundo do poço, exatamente para mostrar que talvez nem todos sejam necessários chegar ao fundo do poço para o despertar. Mas nesse caso da parábola, Jesus fez a questão de levá-lo. Olha, ele teve que ir cuidar de porcos, uma das funções mais humilhantes para aquele povo. Se fosse hoje, qual seria, talvez? É claro que cada um vai ter uma opinião diferente, mas qual seria a função mais humilhante para cada um de vocês hoje? Que se vocês tivessem que desempenhar, se sentiriam humilhados. Então, o jovem, além da fome na região, ele teve que correr atrás de um emprego. E o único emprego que ele arrumou foi justamente cuidar de porcos. Nós, às vezes, olhamos para o lado e preocupamos com a função que o outro tem, com o salário que o outro recebe, tudo isso. Mas o jovem da parábola foi a única coisa que ele encontrou. Depois de ter desperdiçado as oportunidades e dissipado todos os bens que ele conquistara. Ainda que seja de uma forma humilhante, que é pedindo a herança. Mas lhe foi concedido. E ele saiu. E ele gastou. E agora ele estava nessa situação. Então, veja, fome na região, um emprego humilhante. E como se não bastasse o emprego humilhante, ele não tinha o que comer. Mesmo tendo o seu emprego. Como diz o evangelista, às vezes ele ficava louco para comer a vagem que era designada para os porcos. Também, uma questão interessante que pode chamar um pouco a atenção dos senhores. Naquela época, o Haroldo que fala isso, existiam dois tipos de vagem naquela região. Uma vagem que é mais ou menos essa que a gente come, ela é um pouco mais adocicada e cheia de nutrientes. Inclusive, seria dessa vagem que João Batista se alimentava. E tinha uma outra vagem que ela era amarga e ela não tinha nutriente algum. E era essa vagem amarga que era dada para os porcos. E veja, em algumas traduções, nem isso ele tinha o direito de comer. Olha para vocês verem, uma terceira questão super, hiper relevante para nos mostrar que ele foi, por sua própria conta e risco, ao fundo do poço. Não foi o pai quem determinou isso para ele. Foi ele que, pelas suas escolhas, foi levado e conduzido para o fundo do poço. E o sofrimento, ele, com certeza, quando ele chega, eu diria que boa parte das pessoas, não vou dizer todas, mas o sofrimento, quando ele chega, sobretudo quando a gente vai ao fundo do poço, nós pedimos socorro. É ou não é? Tem uns que, mesmo sofrendo, estando no fundo do poço, de tão orgulhosos, não conseguem pedir ajuda. Mas o evangelista vai ser muito direto e categórico quando ele diz que, quando ele está ali, percebendo que ele está cuidando de porcos e nem comer ali direito ele pode, ele caiu em si. O que é este cair em si? Poderíamos dizer que seja um despertar. E eu acho interessante a forma como o Pastorino coloca que Lucas, exatamente por ser médico, ele tinha uma visão mais ampla, inclusive podemos dizer até uma visão de psicologia. Será que os outros evangelistas teriam também essa perspicácia de dizer que o jovem caiu em si? Ou seja, ele voltou-se para dentro de si, fez uma reflexão, e uma reflexão profunda, exatamente para poder descobrir, opa, eu não preciso estar nessa situação, eu não precisava disso. Olha o que eu fiz com as minhas próprias escolhas. Veja que caminho que eu trilhei. Olha onde eu vim parar. Tudo isso passou pela mente dele. Por isso Lucas diz, caindo em si. Nós estamos no meio de um isolamento social. Eu gosto de dizer que o isolamento social ele é interessante exatamente por quê? Porque com o isolamento nós somos afastados da sociedade. E o fato de sermos afastados da sociedade
nós estamos também afastados da opinião dos outros. Infelizmente, muitos de nós somos Maria vai com as outras. Nós não conseguimos ter opinião própria e a gente acaba seguindo a ideia e a opinião dos outros. Então, este isolamento social está sendo interessante, primeiro, para retirar cada um do seio dessa sociedade que muitas das vezes acaba nos conduzindo, como diz Jung, no inconsciente coletivo. E também nos joga para um recolhimento íntimo, para que a gente faça como este jovem moço fez, caímos em nós. Caímos em nós com relação a tudo, a nossa vida. Porque nós estamos fazendo uma análise da parábola do filho pródigo. Não significa que nós somos o filho pródigo. Por isso que eu disse lá no início. Talvez nós podemos nos colocar na postura, na condição do pai, do filho mais velho, do filho novo. Ou não, porque alguns podem se colocar na pior situação possível. E, sobretudo, diante dos costumes da época. Tá? Mas, avancemos. Esse jovem, ele entra justamente neste processo de arrependimento. Olha o ponto que nós estamos tocando. Veio o sofrimento, e o sofrimento vai gerar nele um arrependimento de tudo o que ele fez. Gostaria aqui também de abrir um outro parênteses. Gente, Jesus falou, ensinou muito sobre o perdão. Se nós pegarmos o livro Céu e Inferno, a gente vai ver pelo menos 3 fases que Kardec traz para nós e que coloca como sendo fases necessárias para atingirmos o perdão. Eu, particularmente, costumo trabalhar 5 fases para o próprio perdão. Por quê? Porque eu gosto de voltar um pouco atrás para identificar os nossos próprios erros e equívocos. Acho importante e interessante esse processo de identificação. Sobretudo para que nós consigamos, doravante, não cometermos os mesmos erros. Então, eu costumo dizer que o perdão ele enfrenta 5 fases. A primeira é justamente das nossas próprias escolhas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E que, na grande maioria das vezes, nós não analisamos e não avaliamos as consequências desses atos e pensamentos. O jovem, com certeza, ele não analisou a consequência. Ele simplesmente quis. Por quê? Porque provavelmente ele via ali uma possibilidade de buscar os prazeres da vida na sua visão. Opa, eu quero curtir a vida. Então, deixa eu ir curtir a vida. Então, ele pega e pratica um ato. Ele não se importa com nada se o pai estava sendo humilhado, o irmão, a família e a sociedade. Então, os atos são o primeiro ponto, na minha visão, que a gente deve identificar. Por quê? Porque às vezes nós estamos num determinado momento, aí a gente fala assim, você precisa se arrepender. Aí você vai falar assim, mas vou me arrepender de quê? O que é que eu fiz? E você não consegue identificar. Tá? Então, primeiro, o segundo ponto é justamente as consequências. Se eu pratico um ato ou eu tenho um pensamento, isso vai gerar uma consequência. E eu também, na minha visão, eu acho que a gente precisa analisar essa consequência, porque em alguns momentos a consequência ela é até positiva. Se é uma consequência positiva, se ela vai gerar algo positivo, eu não tenho que me preocupar com o perdão e nem pedir perdão. Tá? Eu não vou aprofundar nisso, isso aqui é o tema para uma exposição exclusiva. Tá? Mas então eu coloco a questão do fato, do pensamento, dessas escolhas, dessa escolha que o filho pródigo fez, a consequência de tudo isso, tá? O que gerou, no caso, para ele, gerou justamente esse sofrimento. E aí onde às vezes começa o quê? O remorso, começa a culpa, começa o processo do sofrimento, que é uma terceira fase. Apesar de que tem alguns que colocam o arrependimento e o sofrimento depois, por conta da expiação que vem em decorrência desses equívocos cometidos. Mas tudo bem, mas numa terceira fase vem o sofrimento para nos mostrar que aquele nosso ato estava equivocado e que ele gerou consequências drásticas. E vem o sofrimento que acaba me acolhendo ou me colhendo, e a partir daí eu vou o quê? Me arrepender. Opa, eu não poderia ter feito e agido daquela forma. Foi justamente nesse momento que o jovem caindo em si
teve a oportunidade do despertar. Esse é o arrependimento que João Batista cansou de pregar. Para quê? Para que depois nós tivéssemos a oportunidade de um batismo, ou seja, opa, você se arrependeu? Vamos retomar a caminhada? Vamos. E como é que eu faço para retomar a caminhada? Então, veja, os fatos ou os atos, as consequências, depois o sofrimento, depois o arrependimento. Ah, eu quero completar o ciclo do perdão? Aí há a necessidade da reparação. E aí sim, quando eu reparar, aí a minha memória, como diz Augusto Cury, nós não somos capazes de esquecer. A nossa memória não esquece as coisas, absolutamente nada. E quando fala isso, eu faço até uma brincadeira. Vocês acham que Judas vai esquecer que traiu Jesus? Mesmo se ele quisesse, nós não deixaríamos. Por quê? Porque todo ano a gente faz questão de lembrá-lo. Ó, você traiu Jesus, tá? Estou comemorando aqui, ó. Então, nós não deixaríamos, ou seja, a nossa memória não é capaz de eliminar, senão nós perderíamos até a nossa individualidade. Mas nós podemos substituir na nossa memória aquilo. Isso é o processo de reparação, tá? Então, só fechando parênteses, só para vocês entenderem. E Jesus foi direto nesse ponto. Quando ele se arrepende, opa, agora eu preciso retomar o caminho de volta. E não é exatamente isso o que ele fez? Primeiro, ele pensou, opa, caiu em si. Os funcionários do meu pai, eles vivem melhor do que eu estou vivendo agora. Opa, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar no meu pai, vou pedir para ele perdão, que eu me arrependo, que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho e que ele, pelo menos, me contrate como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Este foi o pensamento que o jovem teve para o início desse arrependimento ou deste caminho de volta. Mas vejam, ele teria que enfrentar a humilhação do pai. Como é que o pai receberia-o? Ele teria que enfrentar o irmão. Por quê? Porque o irmão fazia parte da família e, com aquela divisão, o irmão foi atingido de alguma forma. E ele teria que enfrentar a aldeia ou todo aquele agrupamento. Então, ele começou a pensar. Mas ele começou a pensar, ele se arrependeu, mas depois deste ensaio na sua mente, aquilo que é interessante que Augusto Cury chama de a mesa redonda do eu, ou um autodiálogo que nós precisamos fazer constantemente, o evangelista diz que ele, levantando-se, dirigiu-se a seu próprio pai. Ou seja, ele teve este ato de levantar, ele não ficou parado. A ação. Veja o quanto a ação é necessária. Por isso que eu gosto muito de dizer dessa questão, quando a gente fala em oração, a gente fala hora de ação. A partir de agora eu vou agir. Hora de ação. Eu não posso simplesmente, nas minhas orações, parar e ficar esperando as coisas caírem do céu. E o Paulo ainda está comentando aqui, ó, o cair em si do jovem significa justamente ir para cima. Foi a partir desse aí, estando ainda, levantando-se. Opa, eu vou partir para cima, eu vou enfrentar esses problemas que eu mesmo causei. A gente não tem que ficar à espera de um milagre. Oração não é você esperar por um milagre. Oração é você, hora de agir, começar a agir. E ele se levantou e dirigiu-se até o Pai. E veja que interessante como que Jesus trata a figura, ou como ele coloca a figura do Pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Peraí, mas como que o pai poderia ter visto? A gente já aprendeu um pouquinho sobre a providência divina. O que é a providência divina? É justamente essa essência divina que nós possuímos. É Deus em nós. E a partir do momento que a gente expressa essa coisa íntima de retomar a nossa trajetória, com certeza Deus já percebeu. E o pai da parábola também, ele viu o filho ao longe e compadeceu-se. Ou seja, ele já naquele instante percebeu, meu filho com certeza precisa de mim. Então, primeiro,
Nós precisamos estabelecer o contato com o Pai. A partir do momento que eu decido, eu levanto e eu começo a agir, eu já estou estabelecendo o contato com Deus. E nós podemos ter a certeza que, por mais distante que estejamos, Ele vai perceber que nós estamos, pelo menos, nós já levantamos e estamos querendo ir. E Ele não precisa estar perto. Mesmo assim, Ele se compadece, ou seja, Ele, vendo os nossos sofrimentos, Ele percebe que nós nos arrependemos e Ele diminui o caminho até Ele. Por isso que o Pai fez? Quando Ele viu, compadeceu-se, Ele correu para o jovem. Olha que coisa interessante. Por que Ele correu para o jovem? Jesus, mais uma vez, gente, estava quebrando paradigmas. Os anciãos daquela época, eles caminhavam lentamente. Isso para demonstrar prudência, sabedoria. Eles não poderiam correr. Era errado. E Jesus vai quebrar esse paradigma. Que negócio é esse? Como é que o pai não pode correr para poder, depois que ele se compadece o filho, para poder receber o filho? O pai da parábola, ele corre. Então, veja, Jesus estava, com certeza, eu não vou dizer que alfinetando é uma palavra muito, muito feia, mas muito vulgar, inclusive para nós. Mas Jesus estava justamente mostrando para eles, ó, este pai que eu estou falando, gente, ele é diferente do que vocês estão imaginando. Ele compadeceu-se, ele correu. Ele não está preocupado com nenhuma questão exterior. Ele não está preocupado com nenhum ritual. Ele não está preocupado com tradição. Ele simplesmente quer o quê? O seu filho, como acontece com a dracma perdida, como acontece com a ovelha perdida. Você deixa os 99 lá e sai atrás daquela uma. E a parábola do filho pródigo vem no mesmo contexto. Ele compadeceu-se e correu. Ele quebrou esse paradigma, ele quebrou essa tradição. E aí, claro, a aldeia inteira assustou. Peraí, por que ele está correndo? Algo de muito grave está acontecendo. E com isso, o que o pai faz? O pai já vai diminuindo toda aquela angústia e ansiedade do filho. Claro. Ele vendo o pai correndo para ele, derrubando todo e qualquer tipo de tradição, de convencionalismo, aquilo com certeza vai dar mais força para ele. Então, depois disso, o pai chega e o que o pai faz? Como diz o evangelista, o pai lança-se ao pescoço dele e o beija repetidamente. Olha que coisa fantástica. Sem nenhum tipo de condição, sem aplicar nenhum castigo e sem exigir qualquer tipo de pagamento. O pai lança ao pescoço do filho e começa a beijá-lo. Gente, o beijo para os judeus tinha um significado enorme. Sobretudo, era através de um beijo que eles selavam os seus negócios, que eles se conciliavam. E o pai chega e começa a beijar o filho. Opa, vem cá, estou reconciliando contigo. Não preocupa com nada, não. Eu já te perdoei. Aliás, com certeza ele já sabia o que ia acontecer. Deixa eu só acelerar um pouquinho, senão a gente não consegue terminar. Sim, e aí depois que o pai faz isso, todo esse gesto, ele chama os seus servos e fala, trazei-lhe uma túnica. Colocai o anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. De novo, olha a tradição daquele povo. Quando o pai pede para trazer a túnica, ele já fala, opa, vem cá, porque você, do meu lado, vai trabalhar, vai participar desta festa como uma pessoa, um convidado muito especial. Estou trazendo uma túnica para você. Estou colocando o anel no seu dedo, por quê? Porque eu estou te recebendo de novo como um filho. Ele não quis nem se preocupar com o que o filho ia dizer, me trata como um dos seus servos. Eu estou trazendo o anel e colocando no seu dedo, por quê? Porque você pertence à minha família, você faz parte dela. E as sandálias, da mesma forma. Porque apenas os filhos naquela comunidade utilizavam calçados. Os servos andavam descalços. Então, o pai faz o quê? Ele recebe o filho com todo amor, com todo carinho, com toda misericórdia. Veja o comportamento, as posturas.
Não está dando para fazer muitas relações entre tudo isso, gente, exatamente por conta do tempo. Por isso que eu falei, seria mais uma introdução a um estudo, por que não mais aprofundado, dessa parábola do filho pródigo. O pai recebe, então, o filho mais novo, com toda essa pompa, e, como se não bastasse, manda trazer um novilho cevado. Nossa, aí agora o negócio realmente ficou complicado. Por quê? Porque quando ele manda trazer um novilho ou um boi, quando era matado naquela ocasião, era para a aldeia inteira. Então, ele estava convidando a aldeia inteira para participar. Veja muitas expressões do Cristo. Os céus se rejubilam muito mais com um pecador que se arrepende. Não é? Jesus tem muitas expressões assim. Então, o que ele fez? Opa, peraí, vamos matar um novilho, por quê? Porque toda a comunidade vai participar. Se o filho lá atrás se preocupou em ter humilhado a mim, a sociedade, ao irmão mais velho, agora está aqui. O perdão já está concedido, tanto por mim quanto pela própria sociedade. Vamos vir, vamos participar. Todos vocês estão em festa. Aliás, todos nós estamos em festa. E engraçado, interessante, melhor dizendo, quando a gente quer fazer interpretações mais profundas, eu vou abrir um parênteses, só para atiçar um pouquinho a curiosidade. Vocês, mais uma vez, Pastorino, ele comenta a questão do bezerro. Por que foi o bezerro? A gente sabe que aquele povo estava numa outra era. A era de touro já tinha se encerrado com a escravidão do povo no Egito quando Moisés saiu. Quando Moisés saiu, ele inaugurou a era do cordeiro, exatamente quando ele determina que se matasse um cordeiro e tal para comer, e depois eles saíram. Tá? Só que lá no meio do deserto, os povos ainda fez o quê? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles ainda estavam presos à era de touro. Olha o atraso do próprio povo e a simbologia de todas essas expressões. Então, eles já tinham saído. E Jesus, ele fecha essa era do cordeiro, por quê? Porque Jesus inaugura a era de peixes, mas ele foi o cordeiro imolado para fechar o ciclo, mas Jesus inaugura a era de peixes. Qual foi o milagre da multiplicação que Jesus fez? De pães e peixes. E agora nós estamos entrando na era de aquário. Veja, a sequência é um processo evolutivo. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Até mesmo porque muitos vão chamar isso mais de esoterismo, mas Carlos Torres Pastorino, no seu comentário, ele cita exatamente essas questões que são também interessantes. Tá? E agora, gente, para nós, então, fecharmos, depois que este touro chega, depois que esse novilho cevado, ele é morto e começa a festa, aí entra a figura do filho mais velho. Aí entra, mais uma vez, o egoísmo para tentar atrapalhar ou para tentar estragar as coisas. Como diz Emmanuel, o mal surge justamente a partir do momento que o homem retira Deus do centro da sua vida e coloca a si mesmo. Isto, com certeza, é o simbolismo, a representatividade da própria expulsão do paraíso. Você tira as regras, as leis divinas do centro e coloca você. Você quer ser o centro das atenções. Então, chega o filho, ou chega o egoísmo e quer justamente destruir tudo aquilo que acabou de ser reconstruído. O filho, como disse o pai, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, era o filho mais novo, porque o céu se rejubila com um pecador que se arrepende. Aí chega o filho mais velho, e ele nem entra. Presta atenção no que o evangelista fala. Ele chega e já chama um criado. Peraí, o que está acontecendo? Ah, mas ele não era o dono? Aquilo tudo não pertencia a ele. Por que ele não foi lá? Por que ele fugiu? Será que no seu convencionalismo ele estava realmente respeitando ao próprio pai? E o respeito era muito acima? Porque aí nós vamos identificar, e talvez com certeza seria uma palestra só para falar desse filho mais velho e as suas características. O comodismo do filho mais velho, porque ele não teve a coragem que o outro teve. Com certeza ele gostaria de ter feito a mesma coisa. Por que nós estamos dizendo isso? Gente, se nós pegarmos o início da parábola,
a gente vai perceber que o filho mais novo foi lá e pediu ao pai a parte da herança. E o que o filho mais velho fez? Nada. E segundo as tradições daquele povo, o filho mais velho tinha a obrigação de aconselhar o pai, de aconselhar o irmão mais novo, chegar e reconciliar, ou melhor, conciliar. Fala, meu irmão, não é assim, as coisas não são dessa forma, você não pode fazer isso, e explicar. Essa era a função do filho mais velho. Só que em momento algum ele apareceu, ele só surgiu no fim. Mas por quê? Por conta das suas próprias características. Provavelmente, esse comodismo deixou ele nessa situação. E ele é quem queria ter feito isso que o filho mais novo fez. E a gente pode também até deduzir isso pelo fim. Quando ele vai conversar com o pai, ele fala, pai, mas nem um cabrito você me dá para eu comemorar com os meus amigos. Ah, mas espera aí. Por que ele estava preocupado em comemorar? E comemorar o quê com os amigos? Era exatamente aquilo que o irmão mais novo fez. Pegou, saiu. Mas ele estava ali convivendo com o pai. Tudo que pertencia ao pai também pertencia a ele. Então, tinha essa. Esse filho mais velho tinha essa obrigação de trabalhar na conciliação. Ele era o primogênito, ele era o substituto do ancião, e ele não fez absolutamente nada. E como se não bastasse, ele disse que não entraria e não participaria da festa. Lembra dos escribas e fariseus? E o que o pai fez, gente? Mais uma vez o pai se humilhou e saiu e foi lá chamar o filho mais velho. Meu filho, o seu irmão morreu e hoje ressuscitou. Ele estava perdido e foi encontrado. Por quê? Por que você está preocupado? Tudo isso aqui é seu. Mas o seu irmão agora voltou a viver. E a gente não vê mais o desfecho dessa história. Poderia ter um desfecho. O filho, será que ele entrou ou será que ele não entrou? Com certeza, Jesus deixou no ar para que eles pudessem pensar e refletir, até mesmo porque eles estavam questionando o comportamento do Cristo. E o evangelista diz: o filho mais velho ficou irado. Ele ficou irado com aquela situação. Inveja, a gente sabe como é que a inveja é, o que é a própria inveja. O egoísmo, com certeza, estava presente. Mas, pelas suas palavras, ele não tinha valorizado a sua família, não tinha valorizado o seu próprio pai. Ele estava cumprindo convencionalismos de acordo com os costumes e a tradição daquele povo. Mas, com certeza, no fundo do seu coração, ele não amava aquela situação, ele não amava a sua família, ele não amava o seu pai. Ele apenas cumpria as suas obrigações. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, com certeza, estaria enquadrado no nível de consciência de sono profundo, sem sonhos. E, com certeza, ainda longe de despertar. Bem, meus queridos, nosso tempo, eu até ultrapassei um pouquinho, me desculpem, mas espero que eu tenha conseguido auxiliá-los nessa reflexão sobre esta importantíssima parábola do Evangelho. E que todos vocês tenham muita paz, consigam continuar nas suas reflexões, se identifiquem com alguém dessa própria parábola e, se for necessário, modifiquem a sua forma de pensar. Se aproxime do seu pai. Se você for o filho mais velho que ficou, se você é o filho mais velho que ainda está ligado nesse convencionalismo, se você é o filho mais velho que está preocupado apenas e tão somente com os rituais, passe a amar o seu pai. Porque tudo o que é dele é seu também. Se você é o filho pródigo, opa, está na hora de cair em si, retomar e correr para os braços do pai. Então, esses dois principais personagens dessa parábola que possam nos inspirar para, aproveitando todo este momento que nós estamos vivenciando, nos reconduzir
ao seio do Criador. Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz. E tenham todos uma excelente noite. Que assim seja.